Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita, aqui na TV Universitária Canal 7. Este programa é produzido pela USA Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos apresentar uma matéria em que Edivaldo Pereira Franco abordará o tema violência. Essa matéria faz parte do programa Encontro Fraterno da FEB TV. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Você acompanhará hoje uma entrevista feita com Edivaldo Pereira Franco em nossos estúdios montados no Centro de Convenções de Goiânia durante o 32º Congresso Espírita de Goiás. O programa traz ainda a dica de leitura, momento cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno e você é o nosso convidado. Hoje temos a alegria de ter conosco aqui no nosso programa o nosso querido Edivaldo Franco. Edivaldo, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso programa Encontro Fraterno. Mas o prazer é nosso. Nós queríamos conversar com você sobre essas questões que ultimamente têm nos afligido tanto, a nossa sociedade como um todo, inicialmente com relação à violência. Vivemos num clima de medo, as pessoas se trancam em casa, todos saem cheios de receios, né, pela rua. Como resolver isso, Edivaldo? Porque nós aprendemos na doutrina espírita que o mundo está melhorando, que nós estamos evoluindo, progredindo, mas ao mesmo tempo nós vemos as coisas tão desorganizadas, não é, na nossa sociedade. Por que isso está acontecendo? A Organização Mundial de Saúde, fazendo uma análise da problemática da violência, declarou ipsis verbis que a violência é uma doença do espírito e deve ser tratada no espírito. Digamos que é o resultado de uma psique desordenada. Hoje nós vemos a violência tomando conta da Terra, graças também aos veículos de divulgação. Naturalmente a população cresceu muito. E do ponto de vista psicológico, toda vez que o espaço diminui, a violência aumenta. A criatura humana, como os animais, tem necessidade de espaço para se movimentar. E quando isso ocorre, do ponto de vista psicológico, o indivíduo se torna agressivo na defesa da própria vida. Porque esse instinto de preservação da vida é um daqueles básicos desde os primórdios da evolução, ele ainda prevalece em nós. Toda vez que nos sentimos ultrajados ou que temos medo de perder a vida, tornamos-nos agressivos. Mas a violência passou também a ser aplaudida através de outras formas de agressividade. A violência das ruas, a violência doméstica, a violência contra as crianças, contra os idosos, contra a mulher, contra os enfermos. Todo esse tipo é resultado de uma violência única, a desagregação da família. E logo ao seu lado a educação. Allan Kardec, na pergunta 685, letra B, de O Livro dos Espíritos, diz que a educação é um instrumento valioso para criar uma sociedade justa. E é o maior adversário da violência e da iniquidade. Então nós observamos que houve um progresso muito grande na humanidade no sentido da proliferação de indivíduos, mas não houve compativelmente métodos educacionais capazes de deter esses sentimentos anárquicos e violentos do ser humano. Ademais, a pobreza, a miséria que se estende por toda parte, e a ausência da fé religiosa saudável. Martin Luther King Jr. asseverava que a crença em Deus acalma o coração. E Gandhi afirmava que os seus jejuns não eram políticos, eram religiosos. Porquanto, através do jejum, ele procurava encontrar a plenitude.
Nós hoje, quando falamos de religião, há uma certa reação generalizada, como se a religião fosse um cárcere, fosse algo castrador, fosse algo totalmente ultrapassado, e com razão. Porque nós temos uma herança atávica da Idade Média que ainda permanece disfarçada nas proibições. E é nesse sentido que o Espiritismo se torna a doutrina mais bela que apareceu nos últimos séculos. Lord Bacon, o grande pensador do século XVII, asseverava que uma filosofia profunda leva o homem à religião, uma filosofia superficial ao materialismo. Então essa religião, que é a doutrina espírita do amor, da não violência, da reação pacífica, constitui naturalmente o maior veículo sociológico para a terapia contra as patologias da violência. A fome, o abandono, a ausência de escolas, a ausência de leitos para a saúde vem comprometendo a sociedade em toda parte. E aí está embutida essa violência natural que toma grande corporificação quando aparece o poder que descuida dos valores éticos, o poder que explora a miséria. E os indivíduos que estão na fase mais primária de reagir ao invés de agir, atiram-se à violência como mecanismo de defesa. Solução, o amor. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com a nossa conversa com Divaldo Pereira Franco. Acompanhe agora a dica de leitura da semana. Eu pensei em fazer esse livro foi levando em consideração as muitas pessoas que não se perdoavam e que se tornavam, por isso, as maiores inimigas de si mesmo. Deus nos ama como nós somos. E embora nos proponha se melhorar sempre, é preciso primeiro que a gente se aceite como a gente é. Quando nós somos fiel naquilo que já é imaginariamente pouco em nós, nós seremos fiel no muito. Mas tem uma característica desse livro que eu acho que é importante pontuar. Não é um livro sobre teorias de perdão e auto-perdão. É um livro de histórias e experiências de perdão e auto-perdão. Sete novos títulos, excelentes autores, temas palpitantes para a educação espiritual. Das causas primárias, de Otacílio Rangel. Ciência e religião concordam sobre Deus e o universo? Diálogo fraterno, de Marlon Reikdal. Como acolher os que buscam a casa espírita? Educação com Cristo, de Marcos de Mário. Educar requer conhecimento ou amor? Esperança, de João Andrade e Roosevelt Andofato Tiago. A solução para as mazelas materiais e espirituais? Evangelizando Bebês, 4ª edição, de Cíntia Vieira Soares. Como evangelizar seres tão frágeis? O tempo do autoencontro, de Rossandro Klinge. A necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. Viver melhor, de Simão Pedro de Lima. O que o Espiritismo propõe para uma vida plena? Feego Editora, preços especiais, garanta o seu. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada.
Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Estamos de volta com entrevista feita com Divaldo Pereira Franco durante o nosso 32º Congresso Espírita de Goiás. Continue nos acompanhando. Você fala em desamor, mas nós temos muitas dificuldades para amar, não é? Muitas vezes conseguimos amar aquele que é mais próximo, nosso filho, nossa esposa, mas temos uma dificuldade de estender esse amor para o outro. Será que é porque nós ainda não nos demos conta de que, na verdade, nós todos fazemos parte de uma mesma família, filhos do mesmo pai? Será que é essa falta da religiosidade que nos impede de realmente amar o nosso irmão? Sem dúvida. Um notável psicólogo norte-americano teve a oportunidade de dizer que nós temos medo de amar, porque o amor passou a ser o barateamento da função sexual, a ponto de dizermos vamos fazer amor, quando podemos dizer vamos fazer sexo, porque você pode ter uma coabitação sexual sem nenhum amor, e se pode amar sem nenhuma vinculação de natureza sexual. Então o amor perdeu aquele sentido de fraternidade, de respeito, de ética, porque nós vimos pais desalmados que se entregaram à pedofilia, adultos psicopatas que assumiram essa postura trágica de utilizar-se da vida infantil para satisfazer os apetites degenerados. E como consequência inevitável, o amor perdeu seu caráter. Acredita-se que amar é ter aquela efusão sexual, ter aquela ambição de natureza do sexo ainda, em detrimento do sentimento de solidariedade, de fraternidade, de sorriso, de bem-querer. É muito comum confundirmos o amor com certos interesses, e a sociedade passou a ter o atributo do amor descartável. Enquanto nós usamos a pessoa, dizemos que a amamos. Na hora que passa o apetite, nós perdemos o interesse, então descartamos-la. As criaturas menos resistentes, então, têm medo de realmente conseguirem amar, porque respondem, o que é que me vão dar? O que é que tem a me dizer? Depois me chutam, abandonam-me. Mas este é o amor interesseiro. Quando nós amamos realmente, como quem planta uma árvore na qual não vai colher os frutos, este é um sentimento de amor. E depois, com o aumento da população e as disputas do ego, o amor foi ficando à margem, porque a escala de valores mudou. Deixamos de amar os valores do indivíduo pelas posses do indivíduo. Acercamos-nos das pessoas das quais podemos lucrar com muita facilidade e, ao mesmo tempo, com sentido de bajulação. E aqueles que não têm o que dar, mas têm o que são, muitas vezes sequer são percebidas.
Jesus deu essa demonstração. Ele tanto atendeu a Zaqueu, como atendeu a Nicodemos, um que era rico, era publicano, o outro que era doutor da lei, com a naturalidade que atendeu a mulher adúltera em plena praça ensolarada. Esse tipo de amor que nós iremos aprendendo lentamente. O amor que demonstra que a gente pode mudar o mundo a partir do momento em que nós mudemos nós próprios a nossa conduta. Então, o amor está um pouco controverso, um pouco confuso. É necessário voltarmos à estrutura do Evangelho e conjugar o verbo amar, como escreveu muito bem Einstein. Seria necessário que caísse sobre a terra uma bomba de amor. Porque nós já tentamos a guerra, tentamos a traição, tentamos mil formas de apresentar as nossas necessidades. Não estaria na hora de tentarmos o amor? Esta é a proposta da doutrina espírita, na sua filosofia de que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor no seu sentido mais elevado, que doa e não espera nada em resposta. Nós vamos novamente para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para finalizar a nossa conversa com Divaldo Pereira Franco. Olá, amigos. Hoje eu venho fazer um convite muito especial ao seu coração. Você já deve ter assistido a inúmeros vídeos sobre o sofrimento das crianças e das pessoas em diversas regiões da África. Pois bem, chegou agora o momento do seu coração se aproximar ao deles através desse projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Dando um óbolo, um mínimo, você pode ajudar muitas vidas. O projeto Fraternidade Sem Fronteiras adota crianças e, com o mínimo da nossa contribuição, proporciona o máximo para a sobrevivência dessas pessoas que estão num estado de inúmera, de gigantesca penúria nas regiões mais devastadas da África. Nós contamos com seu apadrinhamento, contamos com seu engajamento. Sobretudo nós da família espírita devemos, podemos apoiar esse trabalho e estender a nossa caridade e a nossa generosidade para além das fronteiras do coração do mundo. Porque o Brasil é o coração do mundo. Para que o mundo tenha um coração generoso, que busque a igualdade e a fraternidade para todos. Eu também faço parte dessa corrente de amor. Olá, eu estou aqui para fazer um convite irresistível para você. O que é que você tem para fazer em 2017, do dia 25 a 28 de fevereiro? Eu sei. Venha para Goiânia. Nós estaremos aqui juntos no 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás. Venha saber o que você pode fazer para melhorar a vida, porque o tema central é vida, desafios e soluções. Esperamos você. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Support Solution Informática. Oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Estamos de volta para o último bloco de entrevistas com o nosso convidado mais que especial, Divaldo Pereira Franco. Continue acompanhando. Nós que somos espíritas, cristãos, conhecemos o Evangelho de Jesus, temos aí a doutrina espírita para nos esclarecer sobre tudo que Jesus nos ensinou e ainda assim nós temos tanta dificuldade para colocar tudo isso em prática. Por que é tão difícil nós vencermos os vícios morais e desenvolvermos em nós as virtudes? Porque as virtudes são muito menores, no seu sentido numérico, do que os vícios. Os vícios são heranças atávicas do processo da evolução. A princípio, nós somos instinto, como está muito bem no Evangelho por Lázaro. Depois nós somos razão. Depois nós somos angelitude. Os instintos básicos, aqueles que se encontram no animal irracional, comer, dormir e procriar, permanecem mesmo quando nós adquirimos a razão. Somente que a longevidade com que eles estiveram conosco mantém-nos, mesmo quando nós sabemos que são prejudiciais. Então, neste momento, já há um grande número de pessoas preocupadas na viagem para dentro. Nessa viagem para dentro, nós sublimamos o instinto, transformando em sentimentos. Na hora em que o instinto egoísta se transforma em solidariedade, nós vemos uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um espírito de abnegação, uma pessoa anônima que se dedica à fraternidade. Daí a questão é muito simples, é que nós somos melhores ouvintes do que praticantes. Mas de tanto ouvirmos, vamos impregnando-nos. E como educar é gerar hábitos saudáveis, se passarmos a treinar os hábitos saudáveis, passamos a não ter medo de amar. Divaldo, a espiritualidade tem nos informado da existência de espíritos, irmãos nossos localizados no plano espiritual, contrários a Jesus, que trabalham contra a sua obra. Inclusive numa obra recém-publicada da sua psicografia, ditada por Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais. Esses nossos irmãos, então, inimigos de Jesus, se aproximam de nós, os trabalhadores cristãos, tanto os espíritas quanto de outras denominações religiosas, no sentido de conhecerem as nossas imperfeições e nos atingirmos nesses pontos fracos, fazendo com que nós nos tornemos ineficientes e que nós muitas vezes desistamos do trabalho com Jesus. E aí nós te perguntamos, o que fazer para nos livrarmos da influência perniciosa desses nossos irmãos equivocados e prosseguirmos firmes e atuantes na seara com Jesus? Repetindo a Jesus, vigiar e orar. Uma das maiores surpresas que eu tive ao estudar a doutrina espírita é uma informação de Allan Kardec, quando ele diz que alguns espíritos atrasados têm inveja da nossa vida e nos perseguem por inveja, mas há aqueles que nos detestam pelo trabalho de saúde mental das criaturas humanas. Outros, porque nós, trabalhando nas desobsessões, interrompemos o ciclo vicioso da vampirização de que se nutrem. E voltam-se em particular para todos nós, pessoas generosas, em qualquer credo ou fora dele, por causa do seu atraso. Para eles seria muito mais agradável o mundo aselvajado, onde teriam muita energia para nutrir as suas paixões inferiores, do que o mundo evangelizado, que iria trabalhar para a sua mudança.
Felizmente, o Espiritismo foi, como disse Kardec com propriedade, ao seu tempo o que o microscópio foi para os vírus e para as micropartículas. Descobriu o mundo invisível ou telescópio para o mundo grandioso. Veio nos mostrar que a população do além não é apenas de anjos bons e maus. A população do além é feita dos espíritos que viveram na Terra. Quando eles cá chegam, trazem as suas inclinações e quando voltam, levam as suas conquistas positivas ou negativas, continuando a lutar contra aquilo que na Terra eles desempenharam papéis de alta importância. A intriga, a violência, a traição, as guerras. E então eles nos estimulam à belicosidade, nos estimulam a essa luta permanente, sem nenhum sentido, fazendo-nos verdadeiras crianças, como diria Carl Gustav Jung, crianças feridas. Qualquer coisa nos magoa, porque nós colocamos o ego acima do self, colocamos este eu infantil acima do ser que somos da família universal. Então, nesse sentido, se nós começarmos a treinar que a nossa família que merece amor é parte da outra família universal, que também é feita de amor, iremos acostumando-nos, porque tudo é um hábito. Aprendemos e habituamos-nos a amar. Também informam os nobres psicólogos da atualidade que se aprende a amar, que se aprende a sobrepor ao instinto egóico o sentimento de solidariedade. Um outro aspecto que nos chama a atenção nos últimos tempos é esse estado, às vezes, geral de desânimo que tem se abatido sobre nós, sobretudo diante de tantas notícias relacionadas à corrupção, né, a tantas problemáticas que vão surgindo e que, por vezes, faz com que nós desanimemos, né, de prosseguirmos nessa nossa jornada. Qual seria a sua recomendação, né, a sua opinião com relação a isso? É motivo para nós nos desanimarmos tudo isso que nós temos vivenciado? O choque emocional que nos toma quando vemos cidadãos que aprendemos a respeitar pela sua situação de big shots ou outras e constatamos que são criminosos piores do que aqueles que furtam e roubam para se alimentar, nós temos um choque emocional e perdemos como que a confiança nos valores éticos. Mas quando nós percebemos que a justiça já os alcança, como antes alcançava apenas os infelizes, os pobres, os negros, os indígenas em nosso país, na América Latina e no mundo, nós então sentimos uma certa alegria do bem proceder, porque tornamos-nos diferentes em qualidade. E nos tornamos capazes de compreender e de nos apiedarmos. Porque imaginamos aquele mundo Disney de fantasia que eles construíram, eles sabiam que eram criminosos. Nós ignorávamos, mas eles sabiam. E quando os vemos na televisão praticamente zombando da nossa ingenuidade, nós sorrimos, porque a ingenuidade deles é filha da ignorância, já que nós estamos informados de que a sua escalada de vitória foi sobre degraus falsos da indignidade. Então este fenômeno é previsto pelo Evangelho de Jesus, particularmente no sermão profético de Marcos, capítulo 13, 1:33, quando ele se reporta todas essas mudanças para a chegada da Era Nova, do mundo melhor, quando inclusive as enfermidades contagiosas, determinadas enfermidades nervosas irão desaparecer. Segundo esses nobres espíritos, já existem no mundo espiritual laboratórios que estão trabalhando na mudança do nosso DNA para nos imunizarmos contra o mal de Alzheimer, contra a Parkinson, contra determinadas manifestações do câncer e etc. Porque já não necessitaremos das dores asselvajadas para evoluir. O amor nos indicará o caminho esse que hoje somente a dor consegue apresentar. Daí, diante dessas posturas, é uma alegria imensa quando sabemos que são nossos irmãos, mas nós estamos no melhor lugar do que eles, procedemos bem. E se nós falirmos em alguma coisa, é natural. Somos criaturas humanas, levantamos-nos e prosseguimos. Os Espíritos dizem uma frase que me parece muito bonita: cair é de quem caminha, permanecer deitado é do preguiçoso. Então podemos cair 1000 vezes e levantarmos-nos 1000 vezes. No Calvário, Jesus teve 3 quedas, mas ele levou a cruz até o lugar da imolação.
Então é necessário que nós compreendamos que nem toda criatura tem uma visão ética, de beleza, de fundamentos nobres e prefere os artifícios. Essas manifestações são a astúcia que trouxe do reino animal. Os animais, não sendo inteligentes, eles têm a astúcia felina da caça, as lioas que cercam a presa e assim por diante. Nós então preservamos a astúcia que nos parece inteligência, porque a verdadeira inteligência seria boa conduta. E a astúcia mais tarde desvelada, a dor, leva-nos a uma mudança de atitude. Antes de terminar essa nossa conversa, eu queria também falar contigo sobre uma questão muito atual, que eu sei que tem gerado muitos sentimentos de medo em algumas gestantes, com relação aí ao Zika vírus e os casos de microcefalia, quando nós temos visto declarações de pessoas que possuem um grande poder de influência na sociedade, defendendo, não é, o aborto em casos como esse. O que você diria para essas pessoas, para essas mães que porventura tenham esse diagnóstico de microcefalia de seus filhos? É lícito abortar nesse caso? Nunca. Matar, jamais. Eu diria que ficassem tranquilas, porque sempre houve microcefalia antes do diagnóstico da Zika. Um célebre cientista brasileiro, agora na Organização da Saúde Mundial, estabeleceu que a dengue está sendo muito descuidada. E ela é tão perigosa quanto a Zika e a outra enfermidade transmitida pelo mosquito. É necessário que estejamos preparados interiormente, porque a dor virá. Muitas vezes a pessoa aborta para não ter um filho com a microcefalia. E muitas vezes tem o filho perfeitamente normal e adquire uma enfermidade nervosa ou cerebral que o torna degenerado da mesma forma. Esta criança que vem no estado microcéfalo é uma criança que tem altos débitos, é um espírito que está crucificado na própria amargura. E ele se utiliza desse vetor e desse vírus para resgatar delitos antigos. Há uma mãe, recentemente eu disse, é uma honra para a senhora ser mãe de alguém que vai necessitar do seu carinho por longo prazo. Ela umedeceu os olhos e me disse assim, já estou amando meu filho. Desde que eu descobri, me veio um sentimento de ternura, de compaixão. Porque quantas enfermidades hereditárias que levam da demência precoce até os estados patológicos mais graves desde o berço. Mas a mim me parece que esse mosquito transmissor desses 3 tremendos desastres pestíferos, como diziam na antiguidade, está previsto no Evangelho. Na citação que eu fiz, Jesus diz textualmente, ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. E se não fosse por amor e por misericórdia do Pai, ninguém sobreviveria. Como combater este mosquito? Naturalmente nas suas fontes de origens, naturalmente através dos processos sanitários previstos. Mas acaba de chover uma gota d'água numa folha. Ele pode colocar os ovos naquela gota e de repente multiplicam. Nós estamos diante de um fator evolutivo, como a peste bubônica, como a gripe espanhola, como a gripe asiática e outras tantas. O nosso enfrentamento é terapêutico preventivo, é terapêutico curador e, acima de tudo, a segurança de que somente nos acontece o que devemos. Muito bem. Divaldo, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez em Goiânia, no nosso congresso e conosco aqui no programa Encontro Fraterno. Mas sou eu que agradeço aos nossos telespectadores e especialmente à Federação Espírita de Goiás. Muito obrigado. Obrigada. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Antes de encerrar, você acompanha o Momento Cultural. Desejamos que tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criar um elo de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira
fraternidade. Passou ali na tela, na mente os seus passos por toda a Galileia, parábolas e atos. Passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. é Jesus, todo consolo e fé, o conselheiro de paz que a gente tanto quer. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Teu corpo feito da cor do mar com cheiro de esperança, danças dentro da flor. Como a primavera, desejar morrer, perder
A música Teu Olhar fala sobre as almas afins. Todos nós temos as nossas almas afins, que são aquelas que encarnam inúmeras vezes por afinidade, por afeição, por amor. Então a música diz: Teu olhar em várias eras perdi, vou buscar transpor fronteiras da vida, que nada mais são do que as nossas encarnações. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você um excelente fim de semana, com muita luz, muita paz, muita harmonia em seu lar. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.